Eu peço a você para abrir sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós não vamos dar o nosso estudo de Romanos, vamos aguardar para quando começar o programa da Escola Dominical, retornaremos então em Romanos, capítulo 9. Mas hoje, como é uma classe conjunta, temos outros alunos que não os da nossa classe aqui, vamos dar uma olhada nesta carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é como fazer uma espécie de radiografia da igreja contemporânea. Você nunca deva ler a palavra de Deus apenas com as lentes do retrovisor, olhando para trás. Mas você deve olhar a palavra de Deus com uma lupa, examinando a você mesmo. Porque o que foi escrito para o nosso ensino, para nos dar a direção daqui para frente. Esta carta é uma carta que lida com os problemas da igreja, daquele tempo, mas depois de 2000 anos os problemas são os mesmos, porque nós somos os mesmos. Muda aspectos geográficos, alguns aspectos culturais, porém o coração do homem é o mesmo, com as mesmas tendências, com os mesmos problemas. Por que Paulo chega em Corinto, na sua segunda viagem missionária, e escolhe essa cidade para se fixar e ali plantar uma igreja? Corinto era uma capital de uma província chamada Acaia, e Paulo fica ali 18 meses, e ele escolhe essa cidade não por acaso, ele escolhe por um propósito muito específico. Aquela cidade ficava numa região portuária, o Mar Jônico e o Mar Egeu, portanto uma cidade de muito fluxo de gente, e se ele queria plantar uma igreja, nada melhor. Aquela cidade tinha sido destruída, e parte dela reconstruída recentemente, e uma cidade onde tem gente nova chegando, tem muito mais chance do evangelho avançar e a igreja crescer, do que uma cidade histórica, sedimentada, quando não chega ninguém, e as pessoas estão ali há muito tempo. Aquela cidade era uma cidade marcadamente moral. Para vocês terem uma ideia, ali ficava a sede do templo de Afrodite, a deusa do amor. E na Acrópole, na parte mais alta da cidade, havia um templo pagão, dedicado à deusa Afrodite. E lá mais de 1000 prostitutas cultuais serviam nesse templo. E a religiosidade, a promiscuidade sexual se juntavam. E nessa cidade, essas prostitutas desciam à noite para o cais. E a imoralidade era tão grande que morar em Corinto, ou chamar a cidade de Corinto, era como que tornar isso sinônimo de promiscuidade sexual. É nessa cidade, completamente corrompida moralmente, espiritualmente, mas uma cidade rica do ponto de vista comercial, com tanto fluxo de gente, é que Paulo escolheu para ali plantar uma igreja. Ele ficou lá 18 meses, plantou essa igreja, foi a igreja que mais lhe deu trabalho, a igreja mais complicada que Paulo plantou, a igreja que Paulo mais amou. E depois que ele sai desta cidade, vai para Éfeso, ele manda esta carta à igreja, para atender determinadas perguntas e questionamentos que essa igreja fazia. Então eu quero agora, todos com a Bíblia aberta em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, nós vamos examinar um pouco esta carta. Peter Wagner escreveu um livro certa feita sobre esta epístola,
Não é uma carta exaustiva, não é um livro, um comentário exaustivo, mas ele foi muito sugestivo em dizer que a melhor maneira de você abordar esta carta não é estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, mas estudando problema por problema, porque Paulo escreve esta carta para resolver problemas. Então, vamos ver. Primeiro problema que Paulo enfrenta aqui, está nos capítulos 1 a 4, o problema da divisão da igreja. Divisão da igreja. Vocês sabem que os gregos iam para as praças, ágora, onde os oradores discursavam, expunham a sua cosmovisão, e então os gregos diziam: eu sou seguidor desse pensador, eu sou seguidor daquele outro pensador, eu sou seguidor daquele outro pensador, e assim eles se dividiam nas suas visões filosóficas. Isso entrou para a igreja, e a igreja tinha dentro dela 4 partidos. Olha aí comigo, versículos 10 a 12, capítulo 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Então tinha 4 partidos dentro da igreja. Primeiro partido da igreja era o partido fundador da igreja, Paulo. Segundo partido da igreja era o partido de Apolo. Apolo era um grande orador de Alexandria, e as pessoas diziam: eu gosto desse aqui porque fala bonito. Havia uma comunidade judaica muito forte em Corinto, então eles eram seguidores de Cefas, de Pedro. Outros talvez mais espirituais: não, eu sou seguidor de Cristo, é o meu grupo. E havia panelas então dentro da igreja. Não é um problema ainda hoje? Como é que Paulo trata disso? Primeira coisa que Paulo trata, é que ele trata com transparência. Eu fui informado pelos irmãos da casa de Cloe. Porque um dos grandes problemas da igreja é esse: alguém está falando. Quem é alguém? Todo mundo está comentando. Quem é todo mundo? Esse tipo de abordagem não é boa. O pessoal está falando. Quem é o pessoal? Tem muita gente falando, às vezes uma pessoa só está falando, mas muita gente, aí alarma todo mundo. Paulo dá o nome, do endereço e o CPF, os irmãos da casa de Cloe. Vão acabar com o diz que diz, vão acabar com o rádio corredor. Vão tratar do assunto com transparência. Fui informado que tem divisões aí. Mas como é que ele resolve isso? Ele resolve isso tirando, esvaziando esta bola da vaidade pessoal. Olha comigo lá no capítulo de número 3, quando ele vai fazer a seguinte pergunta. Capítulo 3, olha aí. Versículo 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? E aí ele traz a solução. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Preste atenção, se Paulo fosse vaidoso e diz: meus irmãos, o negócio é o seguinte, eu sou o plantador dessa igreja, eu sou o fundador dessa igreja, então vamos esvaziar a bola aí desse partido aí do Apolo, do Cefas. Eu quero que todo mundo seja do meu partido, que todo mundo tenha a mesma visão minha, que todo mundo me siga. Não, ele está esvaziando esse pensamento, e está aí botando o machado da verdade na raiz desse perigo, jogando uma pá de cal na esperança do personalismo na igreja, e fazendo uma pergunta retórica, que já tem resposta. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio de quem vocês creram. Ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, na igreja, todos nós estamos nivelados no mesmo patamar, todos nós somos servos. Servos.
Na igreja de Deus não tem chefe, não tem dono, não tem caudilho. Na igreja de Deus só tem um chefe, só tem um dono, só tem um cabeça, só tem um senhor. É o dono da igreja, o que comprou a igreja com seu sangue. Outra coisa que ele está dizendo para nós é que na igreja de Deus nós não estamos concorrendo uns com os outros, nós não estamos competindo, nós estamos trabalhando em conjunto. Eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento vem de Deus, ou seja, nem todo mundo planta, nem todo mundo rega, um prepara o terreno, outro semeia, outro cultiva, outro colhe, mas a glória é de Deus. Então nunca tenha ciúme do seu irmão, nunca compare-se com o seu irmão, nunca se sinta inferiorizado ao seu irmão. Deus colocou você no corpo de Cristo com um dom, com um propósito, com um ministério. Faça o que Deus colocou na sua mão para fazer e alegre-se porque o outro irmão está fazendo o que Deus o chamou para fazer. Todos nós estamos trabalhando com o mesmo propósito. Paulo ainda vai dar o tiro de misericórdia na solução deste problema de duas maneiras. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: onde tem partidos e onde tem seguidores de personalismos dentro da igreja, isso é sinal de imaturidade espiritual. Ele coloca isso muito claro no capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, preste atenção nisso. Onde tem divisão e onde tem gente seguindo líder humano como seu ícone, isso é prova de quê? Carnalidade e imaturidade. Agora, olha o que ele vai dizer no capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além do que se requer dos dispenseiros, que cada um deles seja encontrado fiel. Preste atenção nisso. A palavra ministro, na linguagem religiosa, é um pastor, é um líder. A palavra ministro no universo político, primeiro escalão do governo. Paulo está aqui dando o seu último e arrasador argumento contra essa ideia do personalismo. Porque a palavra ministro aqui não é diáconos, nem doulos, é ruipereta. E ruipereta é uma palavra inferior a diáconos e inferior a doulos. O ruipereta era aquele escravo condenado à morte, que era levado para as galés dos navios, para remar lá nos porões, com os pés acorrentados, até a morte. O que ele está dizendo é o seguinte: não tem espaço para soberba, para orgulho, para vaidade na igreja de Deus. Aqueles que ocupam as posições mais altas na igreja de Deus, é aqueles que devem se sentir mais baixos no reino de Deus. Jesus disse, no reino de Deus a pirâmide está invertida. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. É assim que Paulo esvazia esse sentimento de personalismo ou de divisão dentro da igreja. Vamos para o segundo problema que Paulo enfrenta na igreja. Capítulo 5, confira comigo. O problema da imoralidade. E aí ele começa a dizer o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então preste atenção aqui. Às vezes, dentro da comunidade cristã, pessoas podem cometer não só os mesmos pecados que se cometem lá fora, mas cometer pecados piores do que se comete lá fora. Então você que é um crente novo, está chegando agora, não fique escandalizado se amanhã ou depois você ver acontecer na igreja algum fato chocante. Não deve, não tem permissão, não é conveniente, é proibido por Deus, mas acontece. E na igreja de Corinto aconteceu um fato curiosíssimo, um escândalo terrível de um rapaz ter relação sexual com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. Bom, isso é um escândalo, e Paulo diz, isso aí nem lá fora está acontecendo.
Mas o problema não foi apenas esse fato, mas como a igreja lidou com esse fato. Olha aí comigo, versículo 2. Contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultrajo praticou. Em outras palavras, ele está dizendo assim, que o problema da igreja de Corinto é que em vez da igreja disciplinar esse jovem que coabitou com a sua madrasta, a igreja não fez nada, ao contrário, a igreja não lamentou. A igreja, ela ficou, aliás, ensoberbecida, dizendo assim, essa igreja nossa é uma igreja de mente aberta, aqui ninguém quer conduzir a vida de ninguém, aqui ninguém se intromete na vida de ninguém, aqui cada um é livre para fazer o que quer, o que gosta, o que acha, aqui ninguém tenta controlar a vida pessoal de ninguém, e Paulo está dizendo que isso é um erro. Uma das marcas da igreja fiel é não só a pregação fiel das Escrituras, mas o exercício correto da disciplina. Onde não tem disciplina, não tem amor responsável. Dentro da família é assim, irmãos. Dentro da família é assim. Pai e mãe, que sempre diz sim para o filho, e quando o filho pede uma coisa que é errado, ele diz, não quero contrariar meu filho, não quero ver meu filho chorar, não quero ver minha filha aborrecida, eu vou dar permissão para fazer, porque não é bom que contrarie, deixa fazer o que quer, isso é amor irresponsável, isso não é amor. Amor responsável diz não. Amor responsável disciplina. Amor responsável cuida. Então Paulo está mostrando no capítulo 5, que o fato da igreja não chorar pelo pecado, não julgar o pecado, não remover o pecado, não disciplinar o faltoso, foi um desastre para aquela igreja. Veja o que Paulo recomenda, por gentileza, versículo 7, 5:7, leia aí para mim, vamos ler juntos? 5:7, 1 Coríntios, toda a igreja comigo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. É curioso que Paulo usa uma linguagem muito própria, lançai fora o velho fermento, embora está ligado lá à festa da Páscoa, que tinha que tirar fermento da casa, porque um pouco de fermento leva do quê? A massa toda. Numa linguagem mais nossa aqui brasileira, uma maçã podre apodrece todo o cesto de maçã. Quando você exerce disciplina na igreja, disciplina não é castigo. Disciplina tem dois propósitos. Quando você disciplina um membro da igreja que cometeu uma falha, um erro, um pecado, um deslize, e todos nós estamos sujeitos, você tem dois propósitos para isso. Primeiro propósito, é a glória de Deus, no sentido de produzir nos demais temor e cautela. Temor e cautela. Meu Deus, esse irmão caiu. Se eu não tomar cuidado, eu posso cair também. Aí isso gera na igreja o quê? Temor, cuidado, vigilância, precaução, atenção. O alarme é tocado, a luz vermelha começa a acender. O segundo propósito da disciplina é curar e restaurar o faltoso. Se uma pessoa comete um pecado e não se arrepende dele, a comunidade não trata dele, a comunidade está dizendo o seguinte: pode viver no pecado, o pecado não tem problema, o pecado é inofensivo, o pecado não produz consequências nefastas. Então Paulo está dizendo o seguinte para a igreja: vocês precisam lançar fora o velho fermento. O velho fermento. Ele diz isso com clareza. No versículo 13, olha aí para mim, vamos ler o versículo 13? 5:13, olha aí, toda a igreja comigo. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o quê? Malfeitor. Paulo está dizendo o seguinte: lá de fora, a igreja não tem jurisdição sobre eles. Cara, Paulo tem o maior escândalo lá fora, a igreja não se envolve com isso.
A igreja não tem jurisdição sobre essa pessoa. Mas os de dentro, os membros da igreja, eles estão sob o cuidado da igreja. A disciplina tem a ver com membro da igreja, não com gente que não é da igreja. Então, tira esse camarada da comunhão da igreja. O que Paulo recomenda? Capítulo 5, versículo 5. Olha aí comigo. Vamos ler juntos? Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui é um versículo difícil de entender, né? O que Paulo está dizendo em entregar aquele cidadão para Satanás? Vamos entender isso? Irmãos amados, se nós entendêssemos bem esse texto aqui, isso ajudaria muita gente. Ser membro de uma igreja é um grande privilégio, uma grande bênção. O que Paulo está dizendo é que quando você entra para a comunhão da igreja, para a família de Deus, você tem uma espécie de proteção de Deus na sua vida, de blindagem espiritual na sua vida. Tirar alguém da comunhão da igreja é tirar dele essa cobertura, essa proteção, é entregar a Satanás. Agora, note que entregar a Satanás na linguagem de Paulo aqui, não é mandar o cara, chutar o cara da igreja, jogar o cara para fora, deixar que o cara se arrebente lá para fora, e o diabo se ande com ele para destruí-lo e levá-lo à perdição. Não é isso não, até porque nós não cremos em perda de salvação. Nós cremos que uma pessoa salva, ela está segura, sempre, que uma pessoa salva pode cair em grave pecado, como Davi caiu, adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela, e quando ele se arrepende, ele diz: Deus, restitui-me a salvação? Não, ele não disse isso, restitui-me a alegria da salvação. A salvação ele não perdeu, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, Paulo diz aqui no capítulo 5:5, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, o propósito da disciplina na igreja é a restauração do faltoso, é a advertência dos outros membros da igreja e a restauração do faltoso. Quem cometeu o pecado precisa saber que o pecado tem consequências. Mesmo o pecado perdoado tem consequências. É o que Paulo está ensinando aqui. Pois bem, vamos para o terceiro problema que Paulo lida nessa carta. Capítulo 6, é o problema das brigas dentro da igreja. Você acha que crente briga? Crente é tudo mansinho, não? Na igreja tem briga, gente, ou não tem? Tem nada, né? Aqui em Pinheiros não tem. Né, irmão? Tem nada. De jeito nenhum. Se tiver, a gente aparta, né? Então, qual era o problema da igreja de Corinto? Os crentes estavam brigando. Mas não era só o problema dos crentes brigar, não. Eles não conseguiam resolver internamente essas brigas, esses conflitos. O que faziam? Levavam esses conflitos lá para serem julgados nos tribunais do mundo secular. Então, eles produziam dois problemas. Eles brigavam e ainda levavam os escândalos da igreja para fora. Ou seja, tem um ditado popular brasileiro que diz que roupa suja faz o quê? Se lava em casa. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: não leve os problemas internos e íntimos da família, da fé, para fora. Agora vamos passar um pouquinho para casa. Aqui um conselho, né? Tem família perfeita aqui? Quem se tem, levanta a mão. Todos nós temos problemas, não temos? Temos, todos nós temos. Nós não somos perfeitos, nós não casamos com uma pessoa perfeita, nós não temos filhos perfeitos. Os avós aí, eu acho que não devem ter netos perfeitos também, embora todo avô ache que tem filho, neto perfeito, neto é filho com açúcar, né? Agora, se surgir problema na sua casa, não fica contando para todo mundo, não. Preserve a sua família. Proteja a sua família. Proteja a sua família. Porque toda vez que o seu marido pisar na bola, você contar para todo mundo, você queima a imagem do coitado. Toda vez que a sua esposa frustrar você contar para a galera do Flamengo, coitadinha, fica queimada.
toda vez que seu filho pisar na bola, você espalhar para todo mundo, fica difícil. Agora, vamos voltar para a igreja. Olha o que Paulo resolve o assunto. Capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outrem, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então preste atenção. Paulo não está dizendo que quando há um conflito entre dois irmãos dentro da igreja, estou falando dentro da crente, irmão, não estou falando de ímpio, não, crente. Então crente ainda não está glorificado. Nós estamos justificados, mas glorificados ainda não. Então nós estamos sujeitos ainda a dar canelada um no outro. Não é para sublimar o problema, para botar debaixo do tapete, é para resolver o problema. Mas como é que você resolve o problema? Aí Paulo diz, é para levar perante os injustos e não perante os santos. Se eu tenho problema, o que a Bíblia me ensina? Se eu pequei contra você, o que eu tenho que fazer? Ir a você. Eu não vou para o Orival. Falou, Orival, eu estou muito magoado com o meu irmão lá, porque falou isso de mim, fez mal para mim. Não, eu vou com você, eu converso com você. Se eu resolver o problema com você, está resolvido. Para que todo mundo tem que saber? Se não conseguiu, chama 2 pessoas. Aí, se não conseguiu, aí trata com a igreja. Mas dentro da comunidade da fé. E não lá fora. E aí Paulo argumenta o seguinte no verso 2, olha aí, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ou não sabeis que os santos vão julgar os próprios anjos? Em outras palavras, se você vai ser o juiz, você se coloca na presença deles como réu? Paulo está dizendo assim, pense em quem você é. O valor que você tem aos olhos de Deus, a posição que você ocupa na presença de Deus, você vai julgar o mundo, você não só vai para o céu, você vai sentar em tronos. Agora, o que Paulo recomenda? Versículo 5. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante os incrédulos. Aí Paulo dá o seu argumento final, e eu peço que você leia comigo o versículo 7, toda a igreja, vamos ler? Toda a igreja. O só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então 2 coisas eu chamo a sua atenção. O simples fato de 2 irmãos ou 2 irmãs brigarem dentro da igreja, já é uma derrota. Já é uma derrota. Então cultive bons relacionamentos. Crente não pode ser belicoso, crente não pode ser raivoso, crente é pacificador e não produtor de contendas. Agora, imagine que a briga surgiu mesmo, tem jeito, qual a melhor postura? Ganhar a briga? É triunfar, porque você conhece aquele crente assim, que diz o seguinte, é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Não, meu direito não. Aí Paulo dá um conselho, por que você não sofre o dano? Sofrer o dano não é fácil, mas é melhor você perder uma causa, às vezes, e não perder a paz, e não perder a alegria, e ganhar o irmão. Eu gosto muito, eu gosto muito de biografias, e eu me lembro de que quando li a biografia do Abraham Lincoln, pela primeira vez, o que mais me chamou a atenção foi esse caso. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, e talvez o maior de todos na história americana.
E ele enfrentou muitas derrotas antes de ter o êxito na sua campanha presidencial com 51 anos de idade. E durante a campanha presidencial, um homem foi o seu maior adversário, porque não apenas fazia oposição política, que é uma coisa normal numa campanha política, mas o destratava com desdém. E o apelido mais assim bonito que esse cidadão dava, o senhor Stanton, a Lincoln, era de macaco. Hoje esse negócio é complicado, né? Não pode mais falar, mas na época falava. Certo é que o Lincoln venceu a eleição. E para surpresa do país e para raiva dos correligionários políticos de Lincoln nomeia esse cidadão como ministro da Defesa. E quando todos ficaram revoltados com Lincoln, ele disse uma frase lapidar: a única maneira de vencer o inimigo é fazendo dele um amigo. E ele disse mais: eu nomeei Stanton como ministro da Defesa porque este é o homem mais capacitado na América para exercer essa função. Não é preciso dizer que Lincoln ganhou esse cara. E quem fez o discurso na cabeceira do caixão de Lincoln quando ele foi assassinado foi o senhor Stanton, com lágrimas nos olhos. Acho que isso ensina para nós o princípio aqui de Paulo. Por que você não sofre o dano? Sofre o dano. Abra mão. Isso é ser manso. A ideia de manso na Bíblia é isso. Você tem direito e abre mão do direito. Às vezes você ganhar uma briga, você ganha a briga e fica todo mundo derrotado, fica todo mundo arrebentado. Abre mão, sofra o dano. Então vamos para um outro problema, capítulo 7. O problema aqui agora é um problema mais íntimo, problema familiar. Tinha 2 grupos dentro da igreja. Porque preste bem atenção nisso, irmãos. Uma sociedade promíscua, uma sociedade onde a vida sexual estava misturada com a vida religiosa, onde as profetisas cultuais faziam as suas orgias sexuais, e isso era a liturgia do culto pagão. Agora imagine esse tipo de gente que teve essa vida devassa se convertendo, vindo para a igreja. Porque a tendência do ser humano, se não for instruída com a verdade, é ir para um extremo ou para o outro. Bom, já que nós tivemos uma vida promíscua, terrível, agora nós somos de Deus, paramos com esse negócio de vida sexual. Chega, acabou. Agora também nós vamos ficar assim, 0 quilômetro. Aí surge um problema na igreja. É pecado ter sexo? É pecado casar? Ou é mais espiritual ser casado do que ser solteiro? Qual que é o melhor estágio espiritual de santidade? É o celibato ou é o casamento? E se você não entender bem o capítulo 7, você pode equivocar-se com Paulo. Porque ele dá alguns conselhos no capítulo 7 que parece que contradizem o que ele diz em outros lugares. Olha aí, capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escreves, é bom que o homem não toque em mulher. Ué, mas o que está escrito lá em Gênesis? Não é bom que o homem viva só. Ué, mas Paulo, você está discordando de Moisés? Por que ele está dizendo não é bom que o homem toque em mulher? Se você não entender o contexto, você vai achar que Paulo está contra o casamento aqui. Porque olha o que ele vai dizer, no versículo de número 26, por que ele está dando essa posição? Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Era uma época em que a perseguição estava chegando.
O entrincheiramento do inimigo estava acontecendo. A igreja estava sendo emparedada. A crise da perseguição estava mostrando sua carranca. E aí Paulo está dizendo isso. Por causa dessa angustiosa situação, é melhor que você fique como está. Você está solteiro? Não casa não. Você está casado? Não descasa também não. Agora, o princípio do versículo 2, olha comigo o versículo 2, 7:2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Mas veja bem, que ele vai mostrar então, que no versículo 9, olha aí o versículo 9 comigo, vamos ler o 8 e o 9 para entender melhor, vamos ler o 8 e 9 toda a igreja junto? E aos solteiros e viúvos, de que lhes seria bom se permanecesse no estado, em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, Paulo está dizendo o seguinte: naquela conjuntura de perseguição, era mais prudente ficar como está. Porém, se era para ficar solteiro, mas com temperatura 200 graus centígrados, então casa. Então casa. Você não está pecando em casar. Então surgem dois grupos na igreja. O primeiro grupo é o grupo que acha assim, não, ser solteiro é melhor. E aí pessoas casadas, ter sexo é pecado. Então pessoas casadas estavam privando o seu cônjuge da relação íntima. Aí Paulo escreve no capítulo 7, 3-5, olha comigo: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, semelhantemente a esposa ao seu marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo sem a mulher, e a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo sem o marido. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então está dizendo o seguinte: está casado? Não prive o seu marido, não prive a sua mulher da relação íntima. Isso é a ordem de Deus, é mandamento bíblico. Agora eu vou dizer uma frase fácil de guardar, sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. Sexo fora do casamento é adultério, é pecado. Mas sexo no casamento é ordenança. Ter sexo antes do casamento é pecado. Ter sexo fora do casamento é pecado. Não ter sexo no casamento também é pecado. Então aquelas pessoas que dão uma ar de espiritualidade, não, eu estou casado, estou casada, mas eu me consagro ao Senhor, estou jejuando e orando, estou subindo um monte para orar, e não está fazendo dever de casa, estão pecando. Estão pecando. Eu costumo dizer que se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu tinha escutado um glória a Deus bem alto. Agora, então Paulo está mostrando aqui, irmãos, que não há santidade específica e especial, nem na solteirice, nem no casamento. Você pode levar uma vida de fidelidade a Deus no casamento e levar uma vida de fidelidade a Deus como solteiro. O que ele está dizendo é que ser solteiro aqui precisa ser algo de dom de Deus. De Deus, para você ficar tranquilo, para cuidar das coisas do Senhor. Olha o que ele diz no verso 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Agora, ele diz o seguinte: casamento não é uma coisa simples não. Olha o que ele vai dizer lá no versículo de número 28. Então, quem é solteiro aí, fica atento para esse versículo. Vamos ler todos juntos? Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne. E eu quisera poupar-vos disso, né? Então Paulo está dizendo o seguinte: tem determinado sofrimento que só os casados enfrentam, e quem é casado sabe disso, quem é pai e mãe também sabe disso. Ter filhos é uma bênção, é um privilégio, mas
tem determinadas dores que pai e mãe enfrentam, que são dores dificílimas de enfrentar. E naquela conjuntura em que se estava perseguindo, onde as pessoas eram expulsas da sua casa, da sua terra, da sua cidade, perambulavam pelos antros da terra, você largar um filho pequeno, carregar um filho pequeno numa emergência nos braços, isso era complicadíssimo. Então Paulo está orientando nessa conjuntura. Outro problema que a igreja enfrenta, vamos lá, capítulo 8, 9 e 10. O problema aqui, irmãos, era o problema dos limites da vida cristã. Até onde eu posso ir como crente? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Aonde eu posso ir? Aonde eu não posso ir? O que é que eu devo comer? O que é que eu não devo comer? O que é que eu devo beber? O que é que eu não devo beber? Às vezes esses limites ainda estão confusos na cabeça de muita gente crente. São os limites da liberdade cristã. E é curioso que o problema lá de Paulo era um problema diferente dos nossos hoje, mas os princípios são os mesmos. Qual era o problema da época de Paulo? Eu disse para vocês que lá em Corinto havia um templo, o templo de Afrodite, onde havia aquelas prostitutas cultuais, e haviam sacrifícios. E nesses sacrifícios, animais eram imolados, e parte desta carne desses animais imolados, eram consumidos lá no templo do ídolo, consagradas aos ídolos e consumidos lá. Outra parte desta carne que não era consumida lá, descia para os açougues, para serem adquiridos pelos consumidores comuns, sejam eles seguidores ou não desses ídolos. Então, Paulo está orientando aqui que alguns crentes, oriundos desse paganismo, vieram para a igreja, mas não sabiam lidar bem com essa questão da convivência com os amigos pagãos, do ponto de vista da participação desses banquetes de carnes sacrificadas aos ídolos. Vai ou não vai? Participa ou não participa? Come ou não come? Aí Paulo vai orientar. Com a Bíblia aberta comigo, olhe aí, por favor, capítulo 8, versículo 4. Ele diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. O que Paulo está querendo dizer? Que ídolo é feito pelo homem de uma matéria, seja barro, seja gesso, seja bronze, seja pedra, seja mármore, seja ouro, seja prata, ele é o quê? Um ídolo. Um ídolo é o quê? É nada. Nada. Vamos pensar, por exemplo, do ponto de vista cultural religioso, quem é chamada a padroeira do Brasil? Aparecida do Norte. Essa Aparecida do Norte, ela é simbolizada por uma imagem, que está onde? No santuário de Aparecida do Norte. De onde veio essa imagem? Foi pescada, achada no rio Paraíba do Sul. De que foi feita aquela imagem? De um material perecível. Há alguns anos, um iconoclasta, que é a pessoa que quebra ídolos, quebrou aquela imagem todinha. Então, o que Paulo está dizendo é isso: a imagem é um ídolo é nada. Se você quebrar, fica quebrado. Se você jogar no rio, fica dentro do rio. Se você botar num fogo, e fica dentro do fogo. Uma imagem, um ídolo, não tem poder, não tem vida em si mesmo. É nada. Então, idolatria é uma tolice. É você confiar no nada. Um pedaço de pau, de pedra, de gesso, de barro. Agora, o que tem por trás do ídolo? Vamos dar uma olhadinha? Capítulo 10, versículos 10, capítulo 10, versículo 20 a 22. Toda a igreja comigo, vamos lá? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele?
Então preste bem atenção nisso. O ídolo é nada, mas o que está por trás do ídolo são quem? Os demônios. Aí uma pergunta importantíssima a fazer: idolatria funciona? Pense você uma pessoa que faz uma promessa ao santo tal, ou à santa tal, ou à imagem tal. Aquilo pode funcionar? Pastor Arival, leia em voz alta para nós, Oséias capítulo 4, versículo 12. Oséias 4, 12. É o livro que nós estamos começando a estudar aqui na liturgia. Oséias 4, 12. Preste atenção na leitura. Então, preste atenção, que se por trás do ídolo estão os demônios são o quê? Mentirosos, enganadores. A idolatria, para eles, começa a funcionar. Ele consulta um pedaço de pau, o pedaço de pau dá a resposta. E aí ele diz, recebi a graça. Vou lá pagar a promessa. E esse espírito de prostituição e de engano vai enredando essa pessoa ainda mais. Então, não subestime o poder do maligno, que está por trás do ídolo. Agora, vamos voltar para a igreja. Agora está esse crente, convertido, dentro da igreja de Corinto, egresso desse paganismo. Qual é o limite da liberdade cristã dele? Porque o problema lá era comer carne sacrificada ao ídolo, não. O nosso problema é outro, irmãos. Nosso problema é outro. Crente vai para o campo de futebol no domingo ou não vai? Mesmo que seja o Palmeiras e o Corinthians. Vai ou não vai? Essa é a pergunta. Ou Fórmula 1. Essa é a pergunta. Crente fuma um cachimbo, ainda que seja charuto de Cuba, ou não? Crente joga na loto, ainda que seja 46 milhões disponíveis, ou não? É loto mesmo o negócio? Não é loto não, é outra coisa, como é que chama? Mega Sena. Joga ou não joga? Qual é o limite da liberdade cristã? Então Paulo vai dizer duas coisas aqui importantíssimas, eu queria que você prestasse atenção nisso. Tem coisas na vida que são imorais. É errado, foi errado ontem, vai ser errado hoje, vai ser errado amanhã também. Sempre errado. Tem coisa que é moral, certo, foi certo ontem, é certo hoje, vai ser certo amanhã. Mas tem coisa que é amoral. Amoral significa o seguinte, que depende da circunstância, depende. E Paulo vai explicar isso aqui agora para nós. Não é o fato em si, é a circunstância. Então vamos ver 3 momentos em que aquilo que era permitido não é conveniente. Primeiro momento, capítulo 8, versículo 10. Todo mundo comigo agora lendo a uma só voz, mas vamos ler bonito, ainda que não tem jeito de escutar lá fora, pelo menos a gente escuta bem. Capítulo 8, versículo 10, toda a igreja comigo, vamos lá? Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraca, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Você pode comer carne, não tem problema, o problema não é comer carne, o problema é que se alguém convidar você para ir no templo do ídolo, comer carne lá no templo do ídolo, você não deve ir. Então, nessa circunstância, aquilo que é amoral tornou-se imoral. Segunda circunstância, capítulo 10, versículo 25. Toda a igreja comigo, por favor. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência.
contexto aqui é o seguinte: parte dessa carne sacrificada do ídolo descia para o açougue. Aí a dona Maria vai lá no açougue, compra a carne. E o açougue falou: Dona Maria, chega uma carne especial. Veio direto do templo do ídolo, foi consagrada já. Carne de primeiríssimo, que era animal que não podia ser contaminado, com defeito, e está até em promoção. Só que leva quantos quilos? Dona Maria é crente. Se o açougueiro não falasse nada com ela podia comprar essa carne oferecida aos ídolos lá, levar para casa, comer gostosamente, nenhum problema vai pegar. Esse negócio de crente ficar assim, cheio de fantasia, que não, isso aqui tem maldição, isso aqui... Gente, se você... não vou comprar desse... O cara não é crente, esse aqui eu não vou comprar porque o dono é espírita, esse aqui eu não vou comprar porque o dono é idólatra. Você vai ficar desesperado. Então, ora, come e Deus te abençoe. Agora, se o cara falar, não, isso aqui foi consagrado ao ídolo, não compre. Não compre. Terceira situação. Olha comigo aí, capítulo 10, versículo 27 e 28. Toda a igreja de novo comigo, vamos lá? Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-se, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, preste atenção agora, por favor, nesse aspecto. O José da Silva é seu amigo. Fala José da Silva porque é o nome mais comum. E ele não é crente. E nota de rodapé aqui, viu, irmãos? Tem muito crente que não tem mais nenhum amigo não crente. Eu tenho orgulho de não ter nenhum amigo não crente. Isso não é orgulho não, você está com nada. Você precisa ter amigo não crente sim, ué. Como é que você vai evangelizar? Como é que você vai discipular? Vai na casa dele. Aí o Zé da Silva te convidou, fez um banquete, você chega lá, mesa posta. Essa carne aqui, amigão, sacrifiquei os ídolos. Não coma. Mas se ele não falou nada, ele pode ter sacrificado aos ídolos. Coma numa boa, problema nenhum. Irmãos, macumba não pega em crente. Não pega, ué. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Então para com essa paranoia. Para com essa paranoia. Agora, se souber, não coma. Então, aquilo que é amoral, neutro, torna-se imoral, se você souber. Então, o princípio geral é esse. Todas as coisas me são o quê? Lícitas, mas nem todas me convêm. Isso é discernimento da liberdade cristã. Você vai olhar o ambiente, você vai olhar a situação. Aqui não. Aqui, se eu fizer isso que eu faço com naturalidade, vai ser escândalo. Gente vai ficar escandalizada com isso. Então eu não vou fazer. Vou me preservar. Porque eu não sou... Olha aí o que eu recomendo. Para mim, isso aqui é maravilhoso. A gente tem que ler isso aqui para entender melhor. Capítulo 8, versículos 8 a 10. Toda a igreja comigo, lendo esse versículo. Você entendeu isso aqui, você entendeu muito bem os limites da liberdade cristã. Vamos juntos todos? Não é a comida que nos recomendará Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então preste bem atenção nisso, irmãos. Essa ideia aí de que se você é crente, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso é bobagem. Isso é bobagem. Não é comida que recomenda você a Deus, não. Você não é mais santo porque você não come, você não é mais santo porque come. Não é o que entra pela boca, Jesus Cristo disse que contamina o homem, é o que brota do coração. Então,
São princípios espirituais que nós devemos seguir. Vamos ao outro problema da igreja, capítulo 11. Aqui era o problema da ceia. Vocês sabem que em Corinto havia uma festa, chamada Festa do Amor, que precedia a celebração da ceia. Essa Festa do Amor era uma espécie de ajunta-prato. Ajunta-prato. Só que na igreja de Corinto tinha gente rica e tinha gente pobre. Toda igreja tem gente rica e tem gente pobre. Não tem esse negócio. A igreja cristã não tem preferência nem para nem de rico nem de pobre. Isso foi uma heresia que a igreja, com a teologia da libertação, criou por aí afora, a opção pelos pobres, preferência pelos pobres. Não tem preferência. O homem é pecador, seja ele rico, seja ele pobre. O rico é tão carente da graça de Deus quanto o pobre. Deus ama tanto o pobre quanto o rico. Então, na igreja de Deus, é o único lugar, irmãos, do universo em que o ricaço senta com o irmão que ganha salário mínimo e os dois são irmãos, têm o mesmo valor. Não é porque o cara é rico que ele tem uma poltrona especial aqui em Pinheiros. Não, essa poltrona aqui, ela é especial, só rico senta nela. Não. Na igreja de Deus não é isso não. Na igreja de Deus é que todo mundo igual. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Mas na igreja de Corinto, o que estava acontecendo? No ajunta-prato, os ricos ficavam de um lado, os pobres do outro. Os ricos tomando vinho do porto, os pobres, kisuke. Lembra do kisuke? É um negócio internacional, não é não? Os ricos comendo picanha maturada da Argentina, de Angus, negócio chique, Angus. Os pobrezinhos, coitadinhos, na sopa rala. Os ricos enchendo a cara e comendo até se empanturrar, os pobres passam fome. Aí depois que acabava essa festa do amor entre aspas, agora irmão, vamos nos reunir para ser ceia do Senhor, somos irmãos. Que negócio é esse? Que negócio é esse? E aí, Paulo precisa orientar a igreja, de que desse jeito que estavam fazendo, não era a ceia do Senhor que estavam participando. Eles estavam se reunindo para pior. Eles estavam se reunindo para juízo. E Paulo vai instruir a igreja, no capítulo 11, sobretudo a partir do verso 23, sobre a ceia. Aí é uma pitadazinha importante aqui. Meus irmãos, às vezes a gente participa da ceia de forma irrefletida. Irrefletida. Você precisa ter alguns discernimentos para participar da ceia. Porque Paulo vai dizer, no capítulo 11, versículo de número 28, o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A primeira coisa que você precisa discernir é o seu coração. Você não pode julgar o outro. Aquele irmãozinho ali, a vida dele. Está aí, na hora de levantar, na hora de você levantou para tomar. Olha a vida dele, como é que está? Tomando a ceia? Que é isso? Você não tem esse papel de fiscal. Você não tem esse papel de juiz do outro. Deus não lhe deu essa autoridade para julgar o outro. Examine-se o homem a si mesmo. A outra coisa que você precisa discernir é o corpo de Cristo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que corpo? Duas palavras corpo aqui. O corpo de Cristo que foi pregado naquela cruz. Se você não entender que Cristo morreu por você no seu lugar, como seu substituto, levando sobre o seu corpo seus pecados, sofrendo o juízo de Deus que você devia sofrer, você não está participando da ceia dignamente. Mas que outro corpo você tem que discernir? A igreja, o corpo de Cristo. Somos um só pão, somos uma só família, somos um só rebanho. Então Paulo está instruindo a igreja que na hora da ceia, é hora de eu olhar para o meu irmão como meu irmão em Cristo. Porque em Cristo deu a sua vida. Eu não posso participar da ceia e olhar para o meu irmão com desprezo, com descaso. E sabe qual foi a consequência?
Olha aí comigo, por favor. Versículo 29 e 30. Vamos toda a igreja ler comigo? Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Eis a razão porque há muito entre vós, fracos e doentes, e não poucos que dormem. Preste atenção que Deus disciplina o seu povo quando o seu povo peca. Tinha gente fraca, tinha gente doente, tinha gente que havia já empacotado pela disciplina de Deus. Preste atenção nisso. Deus é santo. E Ele não tolera o mal. Então, na hora que você estiver participando da ceia, pense nisso. Porque se eu não discernir essas coisas, não fizer um autoexame devido, eu vou participar da ceia pensando que é para minha bênção, é para o meu juízo. O que é privilégio se torna um julgamento na minha própria vida. Pois bem, eu não vou entrar nos detalhes dos outros 3 problemas. Os outros últimos 3 problemas são capítulos 12, 13 e 14, problema com os dons espirituais, onde alguns crentes estavam com sentimento de superioridade, eu sou olho, não preciso de você, ou complexo de inferioridade, eu não sou olho, então não sou nada. Então tem unidade, tem diversidade, mas tem mutualidade. O penúltimo problema da igreja era a falta de entendimento da ressurreição, capítulo 15. Alguns crentes estavam sem esperança, e Paulo escreve o capítulo 15 para trazer para eles a ideia de que a morte não é o fim, que nós aguardamos a ressurreição, com um corpo de glória. E o último problema da igreja era uma igreja pão dura, mão de vaca. Paulo estava levantando uma oferta para mandar para os pobres da Judéia. As igrejas da Macedônia, que eram igrejas pobres, estavam contribuindo além das suas forças, dando-se a si mesmo ao Senhor e ofertando com generosidade. E a igreja de Corinto, que era uma cidade rica, estava encolhendo as mãos. Tinham feito a proposta de ajudar, mas na hora H de botar o dinheiro no gasofilaço, não estava colocando. E aí Paulo instrui a igreja a ser uma igreja generosa, onde cada um deve contribuir de acordo com a sua renda, com regularidade, porque você ofertar, esse é um princípio, eu termino aqui, a gente pensa, eu estou ajudando fulano, está precisando, estou ajudando. Sabe o que Deus diz? Você não está ajudando, eu que estou dando um privilégio a você, de participar dessa graça. Isso é uma graça, graça é um dom imerecido. Então, eu que sou dono de tudo, estou dando a você a chance, a oportunidade de você usar os recursos que são meus, que estão nas suas mãos e você está administrando para você socorrer alguém a quem eu amo e a quem eu quero suprir as necessidades. Meus amados, Deus nos abençoe, Deus nos ajude e que as lições desta carta possam encher o nosso coração de esperança.